Cá estamos para mais um episódio do Conversas da Bola. Hoje eu e Marco Ferreira recebemos o Pedro Duarte, treinador do União Esporte Clube de Santiago, da Primeira Distrital de Setúbal. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E para começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, primeiro de tudo, eu queria que você fizesse um apanhado de como está a decorrer esta época. Sim, esta época a União Sport Clube Santiago de Cacém está a fazer um campeonato interessante, um campeonato no qual neste momento está em terceiro lugar, com os mesmos pontos do segundo e também do quarto classificado. Está numa onda positiva, bem numa sequência de jogos, portanto, com vitórias. Portanto, e neste momento a onda, como eu referi atrás, é uma onda positiva, é uma onda que queremos manter, sabendo que, obviamente, o futebol é tudo uma questão neste momento, é aproveitar o momento que nós estamos a passar. E o futebol é fértil em situações que, por vezes, são sequências positivas, outras ciclos menos bons, e há que aproveitar neste momento o ciclo que nós estamos a atravessar positivo. Portanto, é precisamente isso. O União passou por a experiência da Taça de Portugal, nesta época, depois de muitos anos conseguiu voltar à competição, foi eliminado pelo Vasco da Gama na primeira ronda, acabou repescado, conseguiu eliminar o Grap e depois uma aventura, uma viagem à Madeira para defrontar o União. Como é que foi também vivida esta história da Taça? Sim, foi bastante interessante e realmente o primeiro jogo, a primeira eliminatória, neste caso com o Vasco da Gama da Vidigueira, foi um jogo no qual até foi para prolongamento e, portanto, é óbvio que é merecido quando tu ganhas, e neste caso o Vasco ganhou, foi merecido para o Vasco, mas houve ali um sabor, porque já que tu és uma equipa da Primeira Distrital e disputas com uma equipa, neste caso o Vasco da Gama, da Vidigueira, de estar no CNS, obviamente quando levas para prolongamento tens um sabor de alguma injustiça e tens aquela vontade e ficou alguma coisa para, portanto, gostarias de ter passado. Portanto, o fundo seria o mais objetivo, e isso houve aquele sentimento que nós, portanto, poderíamos, e aquilo ficou decidido num pormenor, num erro. Eu estou-me a recordar do lance, um erro nosso na transição, perdemos a bola e depois o Vasco, muito bem na sua transição depois ofensiva, acaba por nos colocarem, e eles colocarem-se em posição favorável. E a partir daí, com 2-1 mesmo, portanto, praticamente no final do prolongamento, foi difícil, e foi a partir daí. Isso ficou um sabor a algo que poderíamos ter feito melhor, portanto, e isso não aconteceu. Havendo esta possibilidade, ou bem ou mal, para muitos contestada e para outros, portanto, é sempre aquela questão de ser, as equipas vão voltar, algumas delas voltar a competir quando foram eliminadas, há alguma injustiça para muitas e felicidade para outras. Nós fomos felizes. E depois tivemos um jogo no Grap, que foi realmente um jogo que nos saiu tudo bem, portanto, o Grap, uma equipa, atenção, uma equipa, e hoje mantém-se em segundo lugar no Campeonato de Leiria, juntamente está ali com o Marinhense, temos acompanhado, e realmente é uma equipa com muita qualidade, tem jogadores que jogaram no Campeonato de Portugal, e nós sabíamos que era muito difícil ganhar no Grap, mas conseguimos, e a partir daí foi um clique, foi uma vitória para nós importante, e claro, esperávamos sempre jogar em Santiago do Cacém, que era um prémio para aquelas pessoas, e houve aquelas pessoas que foram alguns sócios simpatizantes que nos foram apoiar, que nós ficamos muito gratos, houve uma gratidão imensa da nossa parte. Os jogadores assim o fizeram, agradeceram nessa vitória. Muita gente que deslocou a Poços, Leiria, neste caso ao Grap, com essa vitória, portanto, nossa, foi depois o esperar por um grande. Tivemos, portanto, um prémio, não recebemos um grande, mas acabamos por ir à Madeira. Foi um prémio para alguns jogadores que, portanto, nunca tiveram esse privilégio, não é? De uma Taça de Portugal, e também num contexto de viajar à Madeira.
ter aquele estágio antes do jogo. E para os mais jovens, porque este é um plantel muito jovem, portanto, a União tem um plantel muito jovem. E foi um jogo 2-0, portanto, nós não fomos goleados, nós não jogamos olhos nos olhos com a União, e foi fantástico, foi uma experiência fantástica para todos os jogadores da União, para toda a cidade, e foi gratificante. E agora, olhando para a temporada de uma forma geral, na sua análise, por onde passam os objetivos do Santiago nessa época? Eu recordo-me ao início da época, e quando fui contactado e os objetivos foram definidos, o início da época que estava programado e era fazer a União ficar nos 6 primeiros classificados, porque a União tem passado os últimos anos um pouco abaixo do meio da tabela, portanto, lutar, vamos dizer, se calhar para não descer divisão. E a União tentou, e muito bem, com algumas ideias novas, para tentar se aproximar dos candidatos, não é? Portanto, e esta divisão é extremamente competitiva, para além de há ali sempre 8 a 10 equipas que têm muita qualidade, não desfazendo, obviamente, das outras, mas com objetivos mais definidos e que todas elas podem conseguir andar lá nos 5 primeiros, pelo menos, dessas 10 nos 5 primeiros. É claro que depois há ali 3 ou 4 equipas, portanto, que estão-se a destacar. Nós somos uma equipa que estamos a nos infiltrar, está-nos a correr bem, estamos naquela onda que há pouco atrás referi, mas nós não era esse o objetivo, respondendo à pergunta. Nosso objetivo era simplesmente, e passa a ser, estar nos 5, 6 primeiros. Portanto, agora, é óbvio que também não somos hipócritas, não somos, se as coisas continuarem da forma como estão, se nós continuarmos nos 3, 4 primeiros, já falamos, se isso acontecer, mas é prematuro ainda, estamos à 9ª jornada, embora a época começou muito cedo, pela questão da Taça de Portugal, pela questão também que já disputamos a fase de grupos, que em Setúbal há a fase de grupos da Taça de Setúbal, portanto tivemos ali uma série de jogos, portanto já vamos com muitos jogos também, no campeonato apenas 9, mas qualquer das formas, se houver essa possibilidade, nós não vamos certamente deitar fora, portanto vamos aproveitá-la. E se tivermos que, porque o grupo entre aspas, o plantel é curto, se tivermos talvez que reforçar ou não, isso depois também depende um pouco da parte da direção, para dar mais também opções e fortalecer mais o grupo, porque não é? Portanto, não, certamente da minha parte, como treinador, e certamente todo o grupo de trabalho vai querer portanto, cimentar e andar lá em cima nos primeiros lugares. Olhando precisamente para o grupo, Pedro, há ali jogadores muito jovens, como já referiste, mas também há jogadores muito experientes. Como é que está o plantel e também como é que está o clube? Porque também sabemos que já teve nesta época 2 direções. Pegando aí pela sua pergunta, portanto, realmente houve o início com uma direção. Depois entrou um novo presidente, houve ali uma fase, não vou dizer, mas sim, vou ser direto, e a verdade é esta, menos positiva, alguma instabilidade criada. Estou-me a recordar nessa fase de grupos da Taça de Setúbal, no qual ainda estávamos a festejar a passagem, porque acabamos por não começar tão bem nessa fase de grupos, mas acabamos por, como tudo na vida, ou no futebol, como costumamos dizer, mais no futebol, não é como começa, mas é como acaba. Nós não começamos tão bem, mas terminamos da melhor maneira, que foi com uma vitória em casa que nos permitiu o acesso e ficar até em segundo lugar na fase de grupos, onde ficou em primeiro o Fabril. Nós em segundo e o terceiro o Sesimbra, que acabamos por passar os 3 numa fase, ou melhor, num grupo de todas as equipas da primeira divisão. E com isto, depois há para nosso espanto, após o jogo,
esse presidente, na altura, portanto, já tinha tomado posse, João Santos, chama-me à parte, tínhamos desfrutado ali momentos de vitória, de alegria, foto, e houve portanto, aquele banho, aquele grupo estava a ganhar, portanto, entre todos, estavam-se a conhecer e já começava a haver aquele espírito de grupo. E de um momento para o outro chama-me à parte e mister, vou ter que dispensar 2 ou 3 jogadores. E eu fiquei, foi um murro no estômago completamente, e a partir daí as coisas poderiam descambar. Mas depois também não sei porquê, também não me compete a mim como treinador não meter-me nessa área, mas não foi fácil gerir ali muita situação durante aquele mês, porque foi apenas um mês que esse presidente teve à frente do clube, acabou por se demitir ele próprio, e acaba por dispensar a Bernardo, estou-me a recordar, Tabalucha também acaba por ser dispensado, mas depois acaba por o Tabalucha continuar no clube na mesma, não percebemos, embora os colegas também não permitiram ou fizeram forcing para ele continuar, e eu próprio também. Alguma instabilidade que foi criada ali, momentos de alguma... pronto, não vou atribuir um adjetivo assim muito forte, porque não vale a pena, mas foram momentos não bons para a equipa. E a equipa só veio a estabilizar, houve novamente a entrada da antiga direção que está hoje, portanto, com o Sr. Luís Raposo, com uma série de pessoas, e nomeadamente com o Vítor Loris, que tem sido a pessoa que desde o início tem comandado, portanto, toda a parte da direção e, portanto, hoje não sendo o presidente, mas o presidente é o Sr. Luís Raposo, mas o Vítor Loris faz parte da direção, e é a pessoa que nós temos, não desfazendo obviamente de todas as outras, é aquela pessoa que ao início nós começamos com ele e estamos com essa direção desde o início. Não querendo dizer, vou só aqui tomar um pouco mais, que nós estávamos com a direção do João Santos, os jogadores e treinadores, todos estávamos. Só que aquela situação, após uma vitória, após aquele momento que tu estás de alegria, se tivesse que ser feito, e eu disse nos olhos, e eu não posso estar aqui a desmentir, e ninguém poderá me desmentir isso, porque eu disse nos olhos, não era no momento certo após o jogo. Se tivesse que ser, seria na terça-feira dispensar 2 ou 3 ou 4 jogadores, que era o que... Portanto, isso nunca não foi saudável. Foram momentos difíceis, tão ultrapassados, agora, portanto, há que olhar em frente, e foi um momento menos bom, respondendo à vossa pergunta, em relação ao momento de dois presidentes ou 2 direções, mas, portanto, no fundo é gente tudo muito boa que lá está, portanto é gente que trabalha para o clube e pronto, basicamente é isso. É uma área que eu também não me quero alongar, nem quero, não me diz respeito a... Eu quero me preocupar apenas com a minha equipa, com os meus jogadores. Claro. Pedro, se não me engano, já vão 15 anos como treinador, sensivelmente. Olhando para isto, fazendo uma retrospectiva, quais é que serão as maiores conquistas? Algumas conquistas, algumas situações menos boas, faz parte do crescimento. Há situações que no futebol comecei como treinador na formação. Das maiores conquistas, tenho uma subida nos juvenis em 2008, 2009. Bem me lembro também. Que o Marco recorda-se perfeitamente, foi histórica para nós. O Marco fazia parte dessa equipa. O Marco Ferreira era um jogador influente e não era fácil subir naquele campeonato. Parece que as pessoas às vezes não se lembram muito, mas não se lembram dessa situação, mas na divisão de honra de Lisboa
é muito competitiva e tu subires para o Nacional de Juvenis, foi um campeonato onde ao início ninguém dava nada por nós, portanto, mesmo o termo, e nós conseguimos grão a grão, jogo a jogo, e conseguimos depois distanciarmos completamente, e foi um momento importante depois de, como eu disse atrás, começar nos infantis, iniciados, 2 anos nos iniciados, que também foram muito importantes, com equipas que terminamos ali sempre no 3º, 4º lugar a disputar com as equipas B do Sporting, né? Campeonatos de honra de Lisboa. Depois desse momento histórico, portanto, acaba por ser um momento histórico. Depois há ali, portanto, uma passagem portanto, depois a transição para os júniores, e a partir daí foi uma nova etapa, portanto, um escalão diferente, totalmente diferente, um escalão já com outra, muito mais próximo dos séniores, portanto, um escalão que eu gostei. O mais difícil, incrível que pareça, onde foi esse sucesso também, mas o mais difícil, Marco, e se recordas, é bastante difícil o escalão de sub-17, onde as idades são muito difíceis de trabalhar, é preciso tu teres o equilíbrio, porque ainda há ali uma mistura daquele menino e daquele homem que está-se a transformar, portanto, mas foi interessante, e depois foi a passagem pelos júniores, portanto, isto tudo no Torriense, claro, estou a falar e não referi o clube, é o Torriense, e será sempre o meu clube, do meu coração, foi ali que também onde eu comecei como jogador, aos meus 10 anos, e pronto, e será o clube do coração para sempre, independentemente de tudo, que sou grato, muito grato. E desenrolando isto tudo, começa aí a aventura, depois há os júniores, há para mim um momento histórico também nos júniores, portanto é mais uma subida em 2012, 2013, portanto é uma subida de divisão ao campeonato da 1ª Divisão Nacional de Júniores, portanto mais um ano maravilhoso, uma equipa feita de gentes de Torres Vedras, de miúdos de Torres Vedras, apenas, quando digo apenas, porque outros tempos havia muita gente que vinha de Lisboa, outros de outras zonas, e nós apostamos apenas em 3 miúdos que vieram num carro com o pai, portanto, facultou, disponibilizou-se a trazer os miúdos, e houve essa abertura para termos mais 3 miúdos para dar mais um pouco também de qualidade ao plantel, e aos poucos era uma equipa, pediram-me, o presidente Joaquim Carlos, pediu para não descer de divisão, na 2ª Divisão Nacional de Júniores. Eu disse, presidente, sim, o ano anterior tinha entrado para recuperar, e recuperei a equipa, não descendo de divisão, até acabamos por levar a equipa até um play-off para subir, estava em penúltimo quando eu peguei na equipa, e acabamos por terminar no play-off para subir à 1ª Divisão, no 4º lugar. Depois perdemos até no play-off, portanto, mas conseguimos, foi algo também extremamente positivo. Não subi de divisão, mas perdi no play-off, foi também um trabalho, acho que foi importante. Agora, depois, continuando o raciocínio em relação ao Joaquim Carlos, o professor Joaquim Carlos, o presidente, na altura, eu nunca me esqueço as palavras dele. Isto não deixa de divisão com esta equipazinha, para a malta nova ainda, para a malta que veio dos juvenis e malta aqui das aldeias, portanto, mas não tive medo, e foi criar ali um grupo. Eu não gosto de um plantel muito comprido, o Marco foi meu jogador, sabe, portanto, um plantel curto, 20, 21, e esse grupo foi criado, aos poucos foi ganhando estofo, foi ganhando jogos, arrancamos logo com 5 jogos, 5 vitórias, nesse ano de 2012, e a equipa começou a ganhar gás, e a partir desse momento acaba por fazer um campeonato, é campeão de série, portanto fica em primeiro lugar, Série D da 2ª Divisão, vai disputar o play-off de subida, acaba por ficar a disputar com as outras 6 equipas, onde passavam apenas 3 para a 1ª Divisão, de 6, 3,
e acaba por ficar em segundo com os mesmos pontos o Atlético, que o Atlético veio a ser o campeão nacional de júniores depois da segunda divisão, e nós acabamos por ficar com os mesmos pontos, perdemos o primeiro lugar por golos. Portanto, foi gratificante, foi mais um marco importante, foi essa subida de divisão, portanto, neste caso com os júniores, com os sub-19. Portanto, isso fica marcado, não é? Fica marcado. Claro. Fica marcado. Ainda temos tempo para mais uma questão, Igor? Só chegar a essa questão, você já falou pela passagem torriense, também já passou pelo Lourinhãense, Coutada, e experiências em diversas realidades. E agora, quais são os seus planos para o futuro? Você agora é do União Esporte Clube de Santiago, mas o que você pensa para o futuro? Quais são suas ambições? As minhas ambições, portanto, como eu costumo dizer, e há pouco, opções que eu tomei como treinador que não deveria ter tomado, hoje sinto que poderia ter tomado melhores decisões a gerir a minha carreira, não sou o primeiro a admitir isso. Mas isso, como tudo na vida, nós erramos, nós por vezes, portanto, por uma ou outra razão. Hoje não estou a dizer que não vou cometer erros, mas se calhar já não vou cometer muito mais erros iguais aos que cometi. Agora, isto quer dizer o quê? Gerir a minha carreira, portanto, a minha ambição como treinador, não penso muito nisso, portanto, porque o futebol, eu não sou profissional de futebol, não sou um treinador profissional. Agora, se me perguntar se eu quero ser, eu já sou. Eu não sou profissional a nível monetário, mas já sou. Quando entro no estádio, seja do Coutada, seja como já treinei e que adorei, que seja portanto, da Manhense, seja do União Santiago agora. Sim. Portanto, eu sou um profissional. Agora, os meus objetivos, se aparecer uma proposta, se aparecer, obviamente, um projeto para ser profissional a tempo inteiro, eu sou, portanto, e obviamente que é dia a dia, momento a momento, e não pensar que, porque o futebol, como tudo na vida, não vale a pena projetar muito, porque depois tu poderás não chegar e ficar depois, como se costuma dizer também uma palavra, aziado ou com algum sentimento de frustração. Portanto, dia a dia e deixar acontecer com naturalidade. Pedro, obrigado. Muita sorte para a União do que falta desta temporada. Vamos continuar a acompanhar. Depois, mais à frente, se virmos que dá, ainda voltarás cá para falar noutro tipo de objetivos. Agradecemos e fechamos assim o 6º episódio do Conversas da Bola. Continua a acompanhar-nos no nosso Facebook, no nosso YouTube e também através da Iris FM.